Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 5 de novembro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e já te convido de imediato a se inscrever aqui gratuitamente no canal Dalton Vieira Investe no YouTube. Para isso basta passar o mouse no canto inferior direito do seu vídeo, depois em cima de daltovieira.com, da marca d'água, da logo, e na sequência clicar em se inscrever. Se essa opção não estiver aparecendo para você, há outras formas de se inscrever no canal, mas lembre-se de deixar ativado o sino das notificações. Além disso, para receber as recomendações de compra e venda que envio no decorrer do pregão, basta clicar no card que está aparecendo aqui para você e seguir os procedimentos solicitando acesso aí a essas recomendações, e você vai poder testá-las gratuitamente durante um determinado período. Essas recomendações chegam aí no seu celular, no seu desktop, toda vez que eu identifico alguma oportunidade, logicamente no acompanhamento direto de todas as recomendações. Eu também envio mensagem de reposicionamento de stop, de objetivo, a operação que foi encerrada, qual o resultado de cada operação, tudo isso de forma aí em tempo real no seu celular ou no seu desktop. Nessa videoanálise vou falar sobre Ibovespa, futuros, mini índice, mini dólar, PETR4, Vale 3, Ciel 3, Multi 3, Pomo 4, CPFE 3, BRAP 4, SMTO 3, BID 4, RAPT 4, ZIN 5 e ODPV 3, uma lista extensa nessa videoanálise de ativos. Ibovespa no pregão de hoje apresentando aqui um alta de 1,17%. A partir de hoje, com a entrada do horário de verão, a bolsa agora vai, principalmente o mercado à vista, né? O mercado à vista vai das 10 às 17h55, entrando no leilão de fechamento, e encerrando agora logo após as 18 horas, saindo desse leilão de fechamento. O Ibovespa nesse momento está dentro do leilão de fechamento, então pode alterar um pouco essa variação, que está aqui na faixa de 1,17%, na casa de 1,17%. Ibov segue dentro do seu movimento de subida, saiu de uma longa lateralização, então tem espaço ainda para ter movimento para cima, testar aí a região dos 90 mil pontos. Seguindo aqui, futuros no mini índice alta no pregão de hoje. Se a gente olhar para o G60, tendência de alta. Dentro dessa tendência de alta, vai fazendo aqui agora uma lateralização, um movimento mais lateral desse movimento de subida, e ainda vai mantendo sua característica mais positiva de buscar, de poder ter algo mais para cima, ou seja, fica mais para se trabalhar na ponta compradora. Abriu subindo, fundo ascendente, pivô de alta no gráfico de 10, 5 minutos, mais para a ponta compradora, ainda mais se esse fundo ascendente ou pivô de alta já for usando a região ali dos 90.060 e 90.180, ou seja, essa região aqui já sendo usada como um patamar de suporte. Ou seja, já a sinalização de subida de fundo ou de pivô de alta já acontecendo acima desse patamar, melhor ainda para se buscar a operação na ponta compradora. Na ponta vendedora, o ideal seria acontecer o quê? A abertura para baixo e na sequência topo descendente abaixo aqui de uma região em torno dos 89.670, ou seja, esse topo aqui anterior. Voltar aqui para baixo desse nível seria mais interessante para se trabalhar com topo descendente logo na sequência. Então, topo descendente abaixo dessa região de 89.815 a 89.565, desculpa, a 89.670. Enfim, a região aqui desse fundo com esse topo aqui, ó. Então, topo descendente no gráfico de 10, 5 minutos, abaixo desse nível, mais para a ponta vendedora. Mas enquanto não gerar nada nesse sentido, segue o mercado alinhado mais para buscar operações na ponta compradora a favor da tendência de alta do gráfico de 60 minutos. Depois disso vamos para o dólar. Dólar no pregão de hoje apresentando um dia de alta também. Alta aqui de 0,81%, vindo ali para brigar de novo com a zona de resistência importante. Deixa eu tirar aqui a questão do ajuste, ou seja, a região aqui na faixa de 3.734,50 até 3.747,50, né, se estendendo até a região dos 3.750. Então está aqui brigando para vir aqui para cima. Então já está vindo para um fechamento acima da média móvel de 13 períodos, que é algo positivo. Se a gente vai bater aqui no gráfico de 60 minutos, já temos um pivô de alta. Depois desse candle aqui fechando acima de tudo, ficou muito mais para a operação na ponta compradora, depois desse fechamento aqui para cima da média móvel exponencial de 13 períodos. Então, dentro deste cenário aqui, enquanto não houver uma quebra aqui para baixo, ou seja, o movimento permanecer para cima, fica mais para a operação de compra de fundo ascendente no gráfico de 10, 5 minutos ou até mesmo de pivô de alta nessas periodicidades. A região de suporte agora, o que seria importante o dólar permanecer acima, é isso aqui, ó, essa região
seja desse fechamento que era do pregão anterior na faixa dos 3.732 a 3.734,50, que é essa outra região aqui, ó, essa região de um gap para trás, essa região de um gap agora recente. Então, importante ficar acima desse nível, está passando para cima desse nível, permanecendo acima desse patamar, gerando fundo ascendente, pivô de alta, gráfico de 10, 5 minutos, mais para a ponta compradora. Voltou para baixo desse nível, aí fica mais para a ponta vendedora, principalmente se gerar sinalização de força para baixo, ou seja, gerar algo mais relevante para baixo ali da média móvel exponencial de 13 períodos, ficaria mais interessante para ponta vendedora. Ou mesmo se vem aqui em cima, bate nessa região mais acima de resistência, ou seja, uma região ali na casa dos 3.746 até 3.754,50, bate nessa região e gera sinal de topo no G60, mais afastado da média, aí sim dá para se buscar a operação de venda a favor de um movimento debaixo do G60, vendendo ali topo descendente no G10, por exemplo, para se buscar assim esse movimento de baixo até a média móvel exponencial de 13 períodos. Depois disso vamos falar então da PETR4 no pregão de hoje, das ações. A PETR4 agora apresentando alta de 2,96%, conseguindo mais aqui no finalzinho do pregão, essa última hora de pregão, gerar ali uma alta de 1,01%, e no pregão vai apresentando alta de 2,96%, superou a máxima do pregão anterior. Ou seja, a Petro vai aumentando a probabilidade de continuar seu movimento aqui de subida. Se a gente olhar justamente para o gráfico de 60 minutos, está conseguindo vir aqui testar essa resistência. A tendência ficou um pouco mais para indefinida, porque aqui gerou um pivôzinho de baixo, só que dentro de um movimento de alta, e aqui movimento de subida, quebrando a sequência de topos descendentes. Enfim, a Petro dando um indício que pode sair aqui para cima dessa indefinição. Então o sinal contrário a isso seria uma abertura aqui para baixo na Petro, mas por enquanto cenário apontando mais para cima, pelo menos a informação que vai deixando aqui no gráfico de hoje, a informação aí mais para cima na PETR4 após este pregão. A sinalização mais negativa em relação à tendência da Petro é o retorno para baixo da média móvel exponencial de 13 períodos, que isso aconteceria automaticamente um retorno para baixo ali daquela região dos R$ 27 a R$ 26,73. Depois disso vamos para Vale 3, no pregão de hoje, candle de indefinição, menos 0,17%. Ainda aqui, deixa eu só dar uma olhada, ver se confirma. Não, já saiu do leilão, então saiu realmente com essa estabilidade, menos 0,17%, candle de indefinição. Vai ficando ali, ficou o quê? Uma correção mais pelo G60. Então, dependendo da abertura do próximo pregão, a sinalização aqui para cima ficaria mais para compra em cima de Vale 3, a favor da continuidade do movimento de subida, que pode atingir a zona de resistência importante aqui que ela tem na casa dos R$ 58,37 até R$ 58,80. São os níveis que eu considero um pouco mais relevantes para a Vale 3 nesse atual movimento de subida. Então, ativo que eu ainda ficaria um pouco mais atento para a operação na ponta compradora, podendo usar o gráfico de 60 minutos para isso. Ciel3, pregão de hoje, foi lá embaixo, acionou o nosso stop, que estava abaixo da mínima do pregão anterior. Se a gente lembrar, a gente tinha uma operação de compra no papel, que era aqui nessa hora de pregão, na expectativa justamente do papel gerar um movimento de alta no pregão de hoje, ter um dia de alta no pregão de hoje, mas o ativo gerou realmente essa expectativa, só que antes de gerar isso, ela foi lá acionar o stop, que foi a entrada pelo gráfico 60 minutos, em um fundo em cima de uma região anterior de resistência, agora funcionando como suporte, bate lá, gera sinalização de alta, entrar na ponta compradora na expectativa de alta, o ativo vai lá embaixo no início do pregão, depois volta aqui para cima, enfim, nos tirou dessa operação, acionou o meu stop, e isso trouxe aqui na Ciel3 uma perda de 2,24%, no capital total uma redução de 0,25%. Ativo fechou aqui, terminou fechando com alta de 3,1%, indo para o caminho que eu gostaria que ela fosse, mas sem ter acionado o stop seria melhor ainda. Ativo ainda permanece abaixo de uma zona de resistência, importante passar a trabalhar em termos de tendência do gráfico diário, mais relevante, passar a trabalhar acima dessa região aqui, ó, desses fundos anteriores e dessa região que funcionou como resistência, sair do meio dessas médias móveis, isso ficaria mais interessante para se trabalhar na compra de curto prazo na Ciel3. Multi3, ativo que a gente também fez uma entrada pelo gráfico 60 minutos no pregão de quinta-feira, da última quinta-feira, sexta-feira foi feriado, e o ativo também não conseguiu deslanchar. Perdeu aqui essa mínima, que era o ponto de stop, era um stop mais curto, e essa operação foi encerrada na Multi3. Então essa operação da Multi3 trouxe uma perda de 1,28%, é um stop mais curto, isso representando uma redução de 0,21% sobre o capital
total. Então foram as duas operações que foram encerradas no pregão de hoje. Deixa eu só colocar novamente aqui a questão do ajuste, só aqui no atalho, que eu vi aqui o gap aqui no gráfico semanal, já vi que tinha alguma coisa errada. Pomo 4 ativo chegou a bater num patamar de objetivo que a gente tinha estabelecido, de R$ 4,27. Então a compra que a gente tinha gerado com o objetivo inicial na faixa dos 4,27 chegou a bater nesse objetivo. Só que antes de bater no objetivo, eu optei por projetar o objetivo de reposicionar o objetivo em R$ 4,34, um pouco mais acima. Então a minha intenção no papel é tentar pegar um movimento, a melhor relação risco-ganho. Pode não dar certo, enfim, mas eu optei por tentar pegar algo mais para cima no ativo. Até mesmo pelo que fez no dia 60, gerou uma movimentação mais lateral, ou seja, tem a possibilidade de ter algo mais para cima. Resistência ali no gráfico semanal, ali na faixa dos 4,34. É lógico que essa região aqui entre 4,23 e 4,24 é uma zona de resistência que inclusive que ela terminou fechando justamente nessa região aqui, ó, de topos anteriores do gráfico semanal. Fechou bem em cima desse patamar. Mas enfim, ainda como está dentro do movimento de subida, ainda pode buscar algo mais para cima e trazer uma melhor relação risco-ganho para a nossa operação. O fato é não sair mais perdendo dessa posição. Stop inicialmente reposicionado em R$ 4,05, não sair mais perdendo, mas pode estar até trabalhar abaixo dos R$ 4,11, abaixo da mínima do pregão de hoje. CPFE3, ativo que a gente também está comprado, fechou com alta aqui no pregão de hoje de 1,09%. Essa operação também eu coloquei o objetivo mais para cima. O objetivo dessa operação na CPFE3, colocando aqui, o objetivo da CPFE3 foi reposicionado aqui para a faixa dos R$ 26,79, tá? R$ 26,79, e da Pomo 4 reposicionado aqui na faixa dos 4,34. Então aqui o stop de proteção em 4,05 e o stop de proteção agora da CPFE3 em R$ 25,39, ou seja, abaixo da mínima do pregão de hoje. Que se a gente considerar a mínima do pregão de hoje pelo gráfico de 60 minutos, mínima do pregão de hoje aqui nesse ponto, a gente pode ver que o ativo, na verdade, aqui nesse ponto, aqui é um patamar onde o papel ficou aqui nessa zona de resistência e aqui gerando um ponto de suporte no gráfico de 60 minutos. Aqui, novamente, ela está proporcionando um sinal de fundo. Vamos ver se ela deslancha para cima. Já pode estar até trabalhar, se ela realmente confirmar algo aqui para cima, trabalhar com stop aqui abaixo. Mas enfim, reposicionei o objetivo mais acima, não chegou a bater no objetivo, mas o objetivo mais acima porque é um ativo saindo de uma zona de resistência que pode ganhar ainda mais força aqui para cima. BRAP 4, a gente segue dentro da operação, sem muita alteração em relação a essa operação. Fechou aqui um pregão com estabilidade igual a Vale, semelhante a Vale 3, candle de indefinição, só que aqui mais 0,17%. Expectativa ainda de poder caminhar um pouco mais aqui para cima. G60 interessante, gerou uma lateralização, pode romper para cima, gerando até uma aceleração do movimento de subida do papel. Próximo nível de resistência para a BRAP 4 fica na faixa dos R$ 36,43 até os 36, depois na faixa dos R$ 36,91. Primeiro nível de resistência que eu vejo para BRAP 4. Depois disso vamos falar de SMTO3, seguimos na ponta compradora, fechou em alta de 1,01%. Então também nenhuma alteração em relação a essa posição aqui da SMTO3, São Martinho. Seguimos dentro do movimento de subida, expectativa ainda de se ter algo para cima. E eu acho interessante o G60 dela, porque já fez um movimento aqui de recuo. Se abrir o próximo pregão, fechando acima desse nível aqui, dá até para se fazer entrada pelo gráfico de 60 minutos para quem está de fora, ou seja, geraria um pivô de alta e expectativa maior do movimento dar uma nova andada aqui para cima. A ação vai ter resistência lá na faixa dos 20,58 e depois dos 20,58, R$ 20,94. Lembrando aqui dos detalhes dessa entrada da SMTO3, 19,75, 19,10 ponto de stop, ou seja, ela está aqui em 19,99. Objetivo lá na faixa dos 21,05, ou seja, o ativo tem que superar tudo aqui para bater no objetivo traçado aí no papel. Na sequência, vamos falar aqui depois de SMTO3, vou falar de BID4. BID4 no pregão de hoje apresentou queda de 2,09%. Das posições que nós temos aqui em aberto, essa é a posição que está pior neste momento, ou seja,
apresentou queda de 2,09%, o nosso ponto de entrada, que é 41,76, que ela se encontra, o nosso ponto de entrada é 42,71 nesse ativo, ou seja, está abaixo do nosso ponto de entrada, mas segue dentro de uma característica de movimento de subida. O que seria importante para esse papel é gerar pregão aqui para cima, ou seja, gerou uma correção, sinalizou o fundo, mas até agora esse fundo não andou, não conseguiu vir, por exemplo, fechar acima aqui dos 42,98. Então seria importante a partir do próximo pregão fechamento acima dos 42,98. Por outro lado, se fechar abaixo da média móvel de 13 períodos pode gerar a saída antecipada dessa operação. O stop continua aqui na faixa dos R$ 39,64. Além da BID4, falar também aqui da RAPT4, recomendação de compra no pregão de hoje. Essa recomendação de compra foi baseada no gráfico 60 minutos, o ativo gerou ali um pivôzinho de alta, já era um ativo que eu vinha monitorando dessa lateralização. Então gerou um pivô de alta no G60, recomendei compra ali justamente ao fechar a primeira hora de pregão, já no fechamento mesmo, ali na faixa de R$ 8,15. Essa compra foi executada com o objetivo em R$ 8,47 e esse objetivo foi alcançado no pregão de hoje. Só que antes de alcançar esse objetivo, ela tinha batido em 8,45 e recuado, eu reposicionei esse objetivo. Reposicionei o objetivo aqui para casa de R$ 8,63 e trabalhando já com stop de proteção, não sair mais perdendo em R$ 8,18. Por quê? Assim como aqui a CPFE3 estava rompendo resistência, a RAPT4 também estava rompendo resistência. Então é um ativo que pode ainda ganhar mais força aqui para cima. Ambas não conseguiram fechar acima das máximas ali anteriores, mas estavam iniciando um movimento de subida, podendo trazer uma melhor relação risco-ganho para a operação, por isso optei por buscar um objetivo mais acima, no caso da RAPT4 em R$ 8,63 e o stop de proteção agora em R$ 8,18. Só passando os dados iniciais da entrada, R$ 8,15, então o stop de proteção R$ 8,18, stop da operação que era R$ 7,99 passou a ser agora R$ 8,18, já acima do preço de entrada, objetivo em 8,47 que eu estendi para 8,63 tentando pegar uma melhor, ou seja, quando dá certo, se a operação realmente resolver andar, tentar pegar um ganho maior do que quando eu perco, quando a operação dá errado. Esse é o foco. Alocando 12% do capital total e o risco dessa operação de 1,96%. Depois da RAPT4, falar aqui de Uzi Minas, que vai apresentando um leve recuo no gráfico diário, ou seja, uma congestão, uma lateralização, mas ainda com viés de alta. O papel ainda continuou dentro do movimento de subida no semanal, não perdeu as mínimas ascendentes. Então, se gerar mais uma sinalização aqui para cima, fica mais para compra Uzi Minas. Tá? Arriscaram uma operação na ponta compradora em cima do papel nos próximos pregões. O outro ativo, ODPV3, que eu inclusive coloquei esse papel na carteira semanal, uma carteira que é divulgada aqui dentro do canal DV Invest no Telegram, para que você possa fazer parte. Lembrando, clica aqui no card que está aparecendo para você, ou seja, no izinho aqui em cima, e na sequência siga os procedimentos para solicitar receber não só as recomendações de compra e venda, com as recomendações focadas um pouco mais em swing trade, mas também as carteiras, seja carteira semanal, seja carteira mensal, você receber essas carteiras que você pode trabalhar, seja para operações de curtíssimo, curto prazo, ou as operações que não tem stop, que é aquelas operações de carteira que vai colocando na carteira semanal, fica ali durante a semana, avalio no final de semana, faço uma ou outra troca na próxima semana, divulgo a nova carteira e a gente vai acompanhando a evolução dessas carteiras. O DPV3 entrou nessa carteira semanal, gerou aqui no pregão de hoje um pivô de alta, para quem gosta de operações de pivô de alta com bom fechamento, a ODPV3 fez isso, e o papel agora vai apontando com a chance de poder ter uma semana aqui mais positiva, e o nível de resistência aqui que ela tem pela frente para essa semana, o primeiro aqui na faixa dos R$ 14,26, fechamento dela em R$ 13,96. O outro nível vai ser mais lá em cima, lá na faixa dos R$ 14,94 para ação. Tá? Então só colocando a projeção dos números do Fibonacci em cima desse pivô de alta pela projeção clássica, aponta lá para a faixa dos R$ 14,73, que é a região ali já próxima de uma região de topo anterior. E se a gente colocar a projeção de acordo com os números do Fibo, só que com projeção alternada, a gente teria ali a projeção de 100% na faixa dos 14,49 e a de 61,8% já teria atingido. Então, essa região aqui, uma região interessante que pode acontecer justamente um movimento de subida da ODPV3 no decorrer aí dessa semana. Então, um bom fechamento para o papel, para quem gosta de operação de compra aí de pivô de alta no gráfico diário. Então é isso, amigos, muitíssimo obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like aqui nessa videoanálise. Um grande abraço
e até o próximo pregão.